Olá, senhores. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que são inscritos em nosso canal. Se você ainda não é, basta clicar no íconezinho do livro ou apertar o botão inscrever-se aqui embaixo e você vai receber sempre uma comunicação no seu dispositivo móvel quando tiver um vídeo novo postado no canal. Bom, o vídeo de hoje vai tratar de um julgamento do STJ, o RESP 1.687.821 de Santa Catarina, que trata de uma ação civil pública. Então a temática de hoje é a tutela coletiva. Vamos fazer uma pequena pausa para eu buscar um café e na volta a gente trata desse julgado. Um abraço a todos. Bom, senhores, como nós adiantamos, hoje o vídeo trata de um julgado do STJ muito importante, recurso especial 1.687.821 de Santa Catarina. Ele julgou uma ação civil pública originária de Santa Catarina e o tema envolve a análise da tutela coletiva. Um aspecto muito importante da ação civil pública, da tutela coletiva como um todo, é justamente a ideia da legitimidade, a investigação de qual seja a parte legítima a dar início ao procedimento. Então, quando a gente analisa a legitimidade na ação civil pública, vem à tona a ideia de uma representação adequada. E não é livre a ideia de legitimidade na tutela coletiva. Muito pelo contrário, há uma restrição prevista em lei. Só possuem legitimidade para propor uma demanda coletiva por meio da ação civil pública aqueles firmados em lei. O Ministério Público, Defensoria Pública, eventual associação que demonstre essa representatividade adequada. No caso específico, nós tivemos a propositura da demanda por meio do Ministério Público Federal. Então, o Ministério Público Federal foi a juízo em face do município de Florianópolis e também em litisconsórcio foi a juízo em face da União. Qual era a discussão jurídica travada nesse julgamento? Bom, aqui o que se colocou em questão foi a ausência de um requisito específico para a aprovação do plano diretor. O Estatuto da Cidade, a Lei 10.257 de 2001, lá no artigo 40, parágrafo 4º, então artigo 40, parágrafo 4º, inciso 1º da Lei 10.257 de 2001, que é o Estatuto da Cidade, e ele exige para a aprovação do plano diretor, para a aprovação do plano diretor, a participação popular por meio da realização de audiências públicas. Audiências públicas, que é uma das manifestações que vem ganhando forma na lei de uma participação direta da sociedade nos atos da vida civil. Tem se demonstrado que a democracia representativa ela está em declínio e a legislação vem em diversos pontos atribuindo mecanismos de uma democracia que seja participativa, não apenas por meio dos representantes, mas também uma participação direta da sociedade nos seus interesses. Então, o que o Ministério Público Federal pretendia? A anulação do trâmite do projeto de lei que viria a resultar no plano diretor do município de Florianópolis, sob qual fundamento? Sob o fundamento de que não foi cumprido o artigo 40, parágrafo 4º da União. Não se cumpriu, não houve a realização das diversas audiências públicas. E aí, foram duas as considerações que foram tratadas no julgamento para que resultasse na conclusão. Em primeiro lugar, foi-se considerado que a União não tem responsabilidade nenhuma. O Ministério Público Federal alegou
que a União teria responsabilidade por não fazer cumprir a lei, o Estatuto da Cidade. E no julgado isso ficou afastado, especialmente por conta de que nós vivemos em uma federação. Nós vivemos em uma federação e a União não pode, portanto, interferir na atuação executiva, legislativa do município, autonomia entre os entes públicos. E aí, por consequência disso, afirmou-se, essa é a conclusão do julgado, afirmou-se a ilegitimidade do Ministério Público Federal. Afirmou-se a ilegitimidade do Ministério Público Federal. Por quê? Porque se a União não tem interesse, se a União não pode ser responsabilizada, porque nós vivemos em uma federação, deve ser pontuado, portanto, que a questão aqui envolve a análise de interesse local. Assim sendo, competiria a análise da tutela do interesse local ao Ministério Público Estadual. Então não há equívoco no Ministério Público propor propor a demanda de ação civil pública. O que, nesse caso, resultou no julgamento do STJ foi o fato de que, como vivemos em uma federação, o interesse é local e deveria ser o Ministério Público do Estado de Santa Catarina e não o Ministério Público Federal. Tá bom? Uma última observação que tangencia, que é importante também para a análise do julgado e que poderia vir a atrair uma responsabilidade da União, é importante perceber, portanto, a emenda constitucional número 46, emenda constitucional 46 de 2005. O que se afirmou lá na emenda constitucional 46 de 2005? Porque desde sempre as ilhas costeiras foram consideradas bens da União. Só que, por meio de uma alteração na redação da Constituição, provocado pela emenda constitucional 46 de 2005, as ilhas costeiras, que são sede de municípios, deixaram de ser, portanto, bem da União. Então, foi mais um argumento para afastar a legitimidade do Ministério Público Federal, para afirmar a ideia de interesse exclusivamente local, próprio da federação. Nós vivemos na República Federativa do Brasil, e por conta disso, portanto, a análise deveria competir ao Ministério Público Estadual do Estado de Santa Catarina, nesse caso específico. Então, uma questão importante a respeito da legitimidade da ação civil pública e de uma ideia de federação. A legitimidade do Ministério Público é uma coisa. Agora, qual dos Ministérios Públicos que devem atuar, ou federal ou estadual, é interessante também para que a gente possa entender. A quem compete a análise de um interesse público coletivo? Não ao Ministério Público Federal nesta hipótese, mas ao Ministério Público Estadual. Tá bom? Era isso por hora. Fiquem todos com Deus. Ajudem, por favor, a compartilhar esse vídeo, curtindo, mostrando que gostaram dele, compartilhando para os amigos e se inscrevendo no nosso canal, curtindo nossa página no Facebook. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Um abraço.